Rigidez nas pernas, dificuldade de abrir a mão ou de fazer algum movimento, ou mesmo câimbras frequentes. Será que isso por si só é uma coisa chamada espasticidade? Meu nome é Pedro Pierro, sou médico neurocirurgião e vou conversar com vocês hoje um pouco de um dos sintomas mais devastadores da neurologia, da neurocirurgia, a espasticidade, que vai muito além do que simplesmente uma dificuldade de movimentar ou uma certa rigidez. É um dos distúrbios motores mais frequentes e incapacitantes que nós temos descritos e que pode acontecer ao longo da vida de uma pessoa. A espasticidade por si só, ela não é uma doença, ela é muito mais um sintoma que pode acometer várias doenças. Por exemplo, tem uma questão da espasticidade que eu acho, de certa forma, até covarde, que é a esclerose múltipla. Uma doença que acontece especificamente, boa parte dela, uma incidência de 2 para 1 em mulheres em idade fértil, ali de seus 20, 40 anos. É no momento que a mulher está no auge da sua carreira, da sua vida familiar, ela se depara com uma doença desmelinizante que provoca, muitas vezes, enrijecimento, né, de um determinado membro, com uma dor lancinante e incapacitante. Mas não é só em mulheres e só na esclerose múltipla que a espasticidade acontece. Ela pode acontecer com pessoas com lesões, traumatismo cranianos, traumatismo medulares, tumores. Podemos encontrar também espasticidade na paralisia cerebral congênita de muitas crianças, né? A espasticidade, ela não está restrita a uma faixa etária ou a um sexo. Ela pode acontecer dependendo da doença com qualquer pessoa. Onde mais observamos esse sintoma é no paciente com acidente vascular cerebral, seja ele isquêmico ou hemorrágico, mas o mecanismo é o mesmo, é uma lesão no sistema nervoso central que vai provocar uma alteração na movimentação e essa alteração incapacitante e com dor. E como que a gente reconhece, né, a espasticidade? Gente, quem vê uma vez uma pessoa espástica, ela não esquece mais. Diferenciar, né, a espasticidade de uma cãibra às vezes é muito difícil, porque muitas vezes a cãibra é um tipo de espasticidade, mas ela é uma coisa que vai e volta, ela não é permanente, ela não é tão incapacitante, ela é pontual, ela é ocasional. Vou trazer alguns números para que a gente possa entender o impacto que esse sintoma tem em diversas doenças. Por exemplo, no traumatismo craniano encefálico, né, a gente tem ali uma incidência de 2 pessoas a cada 1.000 habitantes. Dessas, de 13 a 20% vão desenvolver algum tipo de espasticidade no decorrer da sua doença. Nos casos de AVC, que aí nós temos a prevalência de 2 a 3 a cada 100 habitantes, né, nós vamos ter aí de 20 a 30% de espasticidade. Já no TRM, traumatismo raquimedular, que a gente tem uma prevalência de 27 pessoas para cada 100.000 habitantes, nós já chegamos a 60, 78% de chance de espasticidade no decorrer da doença. E a paralisia cerebral, né, que acomete 2 em 1.000 habitantes, podemos chegar entre 70 a 80% de pessoas com esse sintoma. O tempo prolongado de espasticidade provocam alterações, inclusive deformidades articulares, luxações, contraturas, rigidez. Você piora questões como infecção urinária, úlcera de pressão, né, da pessoa que fica muito tempo acamada, distensões viscerais, né, o impacto emocional é significativo, né, você tem uma imobilidade e você acaba tendo uma detração da qualidade de vida. E os tratamentos da espasticidade? O tratamento ele é multimodal. Primeiro, né, não podemos esquecer, né, do tratamento psicológico. Né? O impacto, né, de uma limitação como a espasticidade pode provocar, é difícil que uma pessoa não tenha algum tipo de transtorno de afetividade. Né? Nesse momento, vamos separar a espasticidade em 2 grupos, congênitos e os adquiridos. Os congênitos
né, paralisia cerebral numa criança que ao longo da doença desenvolve espasticidade. O impacto emocional é diferente de uma pessoa que teve um trauma craniano, um trauma medular ou uma doença como uma esclerose múltipla ou um AVC. Quer dizer, foi uma deficiência, uma limitação adquirida. Isso provoca um dano na vida da pessoa, né, uma sensação de impotência, uma sensação de que ela não pertence mais àquele meio, que só um bom suporte psicológico consegue amenizar esse sofrimento. Questões como a fisioterapia, tanto a fisioterapia motora como a fisioterapia analgésica, ela é fundamental. Se a pessoa tiver condições, técnicas de relaxamento, meditação, se ela tiver postura para fazer yoga, isso é sensacional. Isso ajuda muito no controle desse sintoma, né? A fisioterapia é fundamental, tanto a motora quanto a fisioterapia analgésica, né? Dentro da fisioterapia, você fazer alongamentos, você usar órteses, evitando deformidades articulares. Um exemplo comum disso, né, é o pé equino, né? Você tem uma espasticidade de membro inferior em perna, né? Você fica com a perna reta, assim, né? Então, o pé, ele fica reto. Então, a gente usa uma órtese para a perna ficar assim, né? Não ficar exatamente assim, a movimentação do pé, né? Então a fisioterapia, o uso de órteses previne essas deformidades articulares. Temos também, né, os tratamentos medicamentosos relaxantes musculares, como por exemplo o baclofeno, ciclobenzaprina. Temos as questões dos antidepressivos, sejam eles tricíclicos ou duais. Podemos fazer as intervenções como toxinas botulínicas e, por vezes ainda, né, a utilização de estimulação do sistema nervoso central, né, que é o DBS, onde a gente coloca eletrodos dentro do cérebro para tentar, né, controlar essa espasticidade, e também a utilização dos antiespasmódicos, como o baclofeno, em bombas de fármaco intratecal, onde a gente coloca um dispositivo implantado, né, dentro da pessoa, geralmente na região abdominal, né, e aí sai desse dispositivo, né, sai um caninho, né, e ele é conectado, né, dentro, né, do espaço ali onde fica a medula, do espaço intratecal, e ele vai jogar fármaco ali para ter uma ação direta em sistema nervoso central. A espasticidade não é uma preguiça do músculo, não é falta de exercício, não é uma questão voluntária, é involuntário, né? A espasticidade tem tratamento, né? Ela tem controle, né? Nem sempre a doença tem, mas o sintoma sim. E isso pode fazer a diferença na sua qualidade de vida ou de quem esteja perto de você. Se você conhece alguém que possa se beneficiar com esse vídeo, né, entender um pouco mais sobre a espasticidade, né, o porquê que ela acontece, porquê que ela é muito mais um sintoma do que uma doença, não esqueça de encaminhar esse vídeo e coloque aqui nos comentários se você tem alguma sugestão, se você quer que esse tema seja mais aprofundado, se você gostaria de ouvir sobre outros temas relacionados à saúde. Deixa aqui seu like, seu joinha, né, e se inscreva no canal. Meu nome é Pedro Pierro, sou médico neurocirurgião. Salvo esse vídeo não tem a finalidade de substituir a consulta médica ou mesmo de ser uma orientação terapêutica. Esse vídeo é apenas, né, para que você conheça um pouco mais desse sintoma, tentar fazer com que o complicado torne-se uma linguagem mais simples e mais atrativa.